Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade ao estudo da inflamação. Uma vez que vocês já fizeram a aula sobre aspectos básicos, né, da inflamação, naquela aula eu escolhi basicamente porque ele explica de uma forma bem didática, né, todas as fases da inflamação, principalmente relacionada à inflamação aguda, que é o que normalmente a gente utiliza nos ensaios, né, nos ensaios biológicos. Existem modelos de inflamação crônica, claro, mas são bem mais complexos. Então, quando a gente faz um modelo experimental, normalmente, 90% das vezes, a gente está estudando sobre a inflamação aguda. Daí eu ter selecionado aquela aula que eu achei bem didática. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Antes da gente entrar aqui nos modelos experimentais, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre as citocinas, né, os mediadores inflamatórios, porque naquela aula isso não ficou tão claro, então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, só para a gente contextualizar, né, eu selecionei esse slide, essa tabela que fala dos principais mediadores inflamatórios solúveis, né, derivado de células no processo inflamatório. O primeiro deles é a histamina, né, que é uma amina vasoativa. Ela é produzida por mastócitos, basófilos e plaquetas. Então, ela está presente nos glândulos pré-formados. Ela causa uma vasodilatação, né, e um aumento da permeabilidade vascular. Então, em alguns dos métodos que a gente vai falar daqui a pouco, eu estou avaliando essa fase exsudativa, né, essa fase vasodilatadora, né, de vasodilatação, ou quando eu avalio o edema, eu também estou, de certa forma, avaliando a histamina, né, a liberação da histamina, tá bom? Um outro marcador bem interessante, bem característico do processo inflamatório é o óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás, né, solúvel, acho que vocês conhecem, né, tem também efeito vasodilatador, ele relaxa a musculatura, reduz a agregação plaquetária e aí ele tem ação antimicrobiana, né? Ele é liberado pelos macrófagos e também pelas células endoteliais em resposta a uma infecção, né? A um agente estranho. Então, acho que eu expliquei isso na primeira aula, quando eu falei sobre estresse oxidativo, né? Os macrófagos eles produzem óxido nítrico, né? E isso, inclusive, pode exacerbar o estresse oxidativo quando na presença de metais, quando na presença de ânion radical superóxido, produzindo peróxido nitrito, né? Mas então esse óxido nítrico ele é um produto da resposta inflamatória. Então eu avaliar, por exemplo, a inibição de óxido nítrico seria uma forma de eu estar avaliando uma resposta anti-inflamatória, entender? Então por isso que ele é um alvo aí dos métodos, dos modelos experimentais onde eu quero avaliar um efeito anti-inflamatório. Eu vou falar sobre um ensaio que a gente faz no laboratório, onde a gente avalia basicamente a inibição da produção de óxido nítrico, né? Leucotrieno B4, que é um eicosanoide, né, derivado do ácido araquidônico, é, liberado por leucócitos, né, ele pode também ser medido como um marcador do processo inflamatório. As prostaglandinas têm a PGE2, PGI2, né? Elas também são substâncias que podem ser medidas em vivo e in vitro como marcadores do processo inflamatório. A gente tem métodos, né, por ELISA, que podem medir essas proteínas, principalmente a PGE2, né? É muito utilizada, né, até por ELISA, por massas, né, como um marcador tecidual do processo inflamatório. Aí a gente tem aqui duas citocinas, eu queria chamar a atenção de mais uma, que são as mais utilizadas como medidores, marcadores do processo inflamatório, que é o TNF-alfa, a interleucina 1 beta
e a interleucina 6, que não está aqui, mas ela também é muito utilizada. Elas também são liberadas durante o processo inflamatório, principalmente por macrófagos, e a sua liberação está diretamente relacionada à intensidade do processo inflamatório, tá? Uma outra interleucina também que é medidora, né, do estresse, não do estresse, do processo inflamatório, é o interferon gama, né? Ele já é liberado pelas células T e células natural killer. Desculpa. Eles têm ação antiviral, imunorregulatória e antitumoral. Também é denominado fator ativador de macrófago e tem muita importância principalmente na inflamação crônica, né? Já é uma interleucina, uma citocina mais dos modelos de inflamação crônica. E a última aqui é a interleucina 8, né, que é uma quimiocina, também liberada por macrófago, que atua na ativação e quimiotaxia para neutrófilo. Além dessa, a gente tem também a interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, ou seja, no processo de anti-inflamação, ela está aumentada, né? E na inflamação ela está diminuída, certo? Então ela é diferente, ela tem uma resposta contrária, por exemplo, ao TNF e a interleucina 1 e a interleucina 6, tá? Então esses são os principais marcadores ou mediadores dos processos inflamatórios e que são utilizados aí nos ensaios anti-inflamatórios que a gente vai falar na aula de hoje, tá bom? Quais são as abordagens que a gente pode fazer para entender uma ação anti-inflamatória? Digamos que eu tenha um material, né, seja um extrato de uma planta, um veneno de um animal, ou uma substância sintetizada, ou uma substância isolada, e eu quero saber se aquela substância tem um efeito anti-inflamatório. Quais são as abordagens que eu posso utilizar? Então, basicamente, eu vou dividir aqui em três métodos, três modelos experimentais, que podem ser utilizados juntos, né? Que podem ser utilizados de uma forma até mesmo sequencial. Hoje, a gente utiliza muito uma ferramenta que é a chamada ferramenta in silico. Até comentei com vocês, a minha intenção seria até colocar isso como um dos seminários, mas como eu vi que não tem ninguém com muito conhecimento sobre essa área, resolvi tirar. Mas assim, também não é o objeto da disciplina, mas o ensaio em sílico é um ensaio de simulação computacional, onde você utiliza apenas ferramentas virtuais para testar o efeito das substâncias. Então existem várias formas de fazer isso, né? Você pode estudar a própria molécula em si, ver as características químicas dessas moléculas, as características de interações químicas. Você pode, por exemplo, simular a interação dessa sua molécula com o receptor da célula, a interação dessa sua molécula com uma enzima. Por exemplo, na inflamação, uma enzima alvo muito importante é a COX-2, né? Então, inibidores de COX-2 seriam anti-inflamatórios. Então, eu pego essa COX-2 que já existe, né, num banco de dados virtuais, pego aquela molécula que você tem, né? Aí no caso tem que ser moléculas isoladas, né? E tento fazer um encaixe na COX-2, comparando com inibidores padrão, por exemplo, que já são conhecidamente inibidores da COX. E aí eu consigo identificar se aquela sua molécula pode ter uma boa interação, uma forte interação com essa COX-2, né? Uma forte inibição da COX-2 in silico. Normalmente, quando isso acontece, eu consigo observar esse efeito inibitório tanto in vitro e depois em vivo. Esse recurso ele é muito utilizado pela indústria farmacêutica para testagem de novas drogas. Então, assim, existem aí supercomputadores que conseguem fazer essa simulação
em milhares de moléculas ao mesmo tempo, né, com vários alvos, né, com diversos alvos. Então eu escolho um alvo novo, por exemplo, e pego dezenas de milhares de substâncias e o computador consegue simular e escolher aquelas moléculas que teoricamente teriam uma inibição mais provável, né? Depois isso passa para o segundo modelo, que é o modelo in vitro, que ainda também é um modelo relativamente mais barato, e aí onde eu posso confirmar esse efeito in sílico. E o terceiro passo seria o modelo in vivo, onde já vou testar um animal, que são normalmente modelos mais dispendiosos, mais caros. Então, digamos, eu parti aqui de 1000 moléculas, selecionei 10 moléculas que foram mais promissoras no teste in vitro, e dessas 10 eu selecionei uma ou duas para testar no modelo in vivo, entenderam? Então é como se fosse um afunilamento dos testes para que daí eu possa ter uma resposta de uma forma mais econômica. Digamos que se eu não tivesse o método in sílico, eu teria que testar essas 1000 moléculas no modelo in vitro. Isso com certeza iria aumentar os meus custos de teste, né? Então, assim, é uma forma de eu estar otimizando aí é, essa varredura de atividades. Quando a gente fala, por exemplo, de uma dissertação, de mestrado, uma tese de doutorado nessa área, normalmente hoje, quando você trabalha com moléculas isoladas, é quase que obrigatório você ter esses três abordagens: o teste in sílico, o teste in vitro e o teste in vivo, né? Mesmo que eu tenho só o ensaio in vivo, né? O teste in sílico ele pode ser usado, por exemplo, para eu testar o mecanismo de ação, uma vez que eu posso selecionar os alvos que eu tenho, COX-2, será que ela inibe uma outra enzima, a fosfodiesterase, por exemplo, eu posso escolher os alvos moleculares e testar aquela minha molécula no modelo in sílico, não para testar a atividade, mas para já avaliar por qual mecanismo essa nova substância pode atuar. Lembrando que o in sílico ele só vai funcionar para substâncias isoladas, né? Não adianta eu querer testar um extrato, a não ser que eu saiba exatamente o que tem naquele extrato e eu possa simular cada componente do extrato naquele alvo molecular. Entenderam? Então, dessa forma, eu consigo ter uma avaliação bem fechada do processo inflamatório, através de ensaios in sílico, in vitro e in vivo. Tá bom? Esse é um modelo para estudar o teste in vitro, né? Os ensaios in vitro. Então, quando eu falo in vitro, eu tenho aí duas abordagens distintas. Eu posso estudar a inibição enzimática, que a gente já falou numa aula anterior. Então, por exemplo, eu posso ver a inibição da COX direto. Existem métodos. Existe um teste da Cayman Chemical, que eu compro um kit e eu avalio a inibição da COX-2 e COX-1. Né? O teste ele já avalia COX-1 e COX-2. Então, eu posso avaliar diretamente se aquela minha substância, ou extrato, ou veneno, sei lá, está inibindo a enzima diretamente. Eu posso, por exemplo, estudar a inibição da lipoxigenase, é um teste bem simples também, que teria uma aplicação aí na inflamação, não diretamente, mas ele de certa forma tem seria também uma forma de avaliar. Então eu posso escolher enzimas que seriam anti-inflamatórias, né, ou pró-inflamatórias e avaliar a inibição dessas enzimas, tá? Isso é uma forma. Uma outra maneira de avaliar isso é através da cultura de célula, né? Então, eu posso avaliar mediadores da inflamação, aqueles mediadores que eu falei antes, numa cultura de célula, num tecido inflamado, digamos, né? Mas antes de eu fazer o teste de atividade, eu tenho que primeiramente fazer um teste de viabilidade celular. Vocês viram isso na aula de cultura de células, né, que existem vários métodos para avaliar a viabilidade celular. Aqui a gente está usando o Alamar Blue, né? E aí eu tenho que testar primeiro se aquela molécula, aquela substância, tem um efeito
citotóxico. Porque se ela tiver efeito citotóxico, ela não poderia ser utilizada naquele modelo celular, né? Uma vez que para eu testar a atividade, eu não posso ter efeito tóxico na célula, certo? Então, antes de eu testar a atividade, eu faço normalmente uma curva de citotoxicidade, digamos, eu vou testar aqui de 1 a 50 milimolar, só exemplo, né? Aí eu vi que até 25 milimolar ele mata, sei lá, 60% da célula. Então, eu tenho que testar a atividade em concentrações de 25 milimolar para baixo. Normalmente, quando eu testo a atividade, eu tenho que ter certeza que pelo menos 90% ou mais das células estejam viáveis, tá bom? Senão, eu não tenho como dizer que aquele efeito é um efeito de inibição ou é um efeito tóxico, tá bom? Então eu tenho que ter essa curva de viabilidade para garantir que aquele efeito não é um efeito citotóxico. Nesse ensaio que a gente faz de atividade anti-inflamatória, eu estou falando entre aspas assim, porque na verdade eu não estou testando uma atividade anti-inflamatória in vitro, né? Porque o efeito anti-inflamatório seria aquele efeito em vivo, né? O efeito que diminui o edema, o efeito que diminui a dor, né? Que diminui o rubor. Isso sim é um efeito anti-inflamatório. Então, quando a gente fala in vitro, a gente fala um efeito tipo anti-inflamatório ou que mimetiza uma atividade anti-inflamatória, né? Então, aqui o ensaio é um ensaio de inibição da ativação de macrófagos. Então, como é que é esse ensaio? Eu tenho uma cultura de macrófagos, aí eu tenho várias linhagens de macrófagos disponíveis, inclusive pode ser até mesmo células primárias isoladas de camundongos, por exemplo, né? Mas no laboratório a gente tem linhagens secundárias, a gente tem a HAL, a gente tem a J774, a gente tem vários tipos de linhagem de macrófago, tá? Que aí vai depender aí da origem da linhagem. Então, digamos que eu tenho esse macrófago ele não está ativado, ok? Ele não está ativado. Quando eu digo que ele não está ativado, ele não está produzindo os mediadores inflamatórios, ok? O que é que eu faço? Nesse modelo, eu faço uma ativação desse macrófago com o lipopolissacarídeo, que é o LPS. Esse LPS ele é a mesma substância que é produzida por bactérias. Então, quando eu exponho esse macrófago a esse LPS, ele se ativa produzindo esses mediadores inflamatórios, ok? TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 8, tá? E o óxido nítrico. O óxido nítrico, a gente viu que no macrófago ele é uma das principais substâncias que são usadas exatamente para matar aquela bactéria que teoricamente estaria atacando o macrófago, entendeu? Porque o macrófago tem uma memória. Quando ele entra em contato com o LPS, ele entende, né? Ele entende que ele está sendo agredido por uma bactéria. E aí ele vai liberar óxido nítrico para tentar matar essa bactéria. E aí eu tenho uma outra metodologia capaz de detectar ou quantificar esse óxido nítrico, tá? Aqui é a reação de Gris, que é uma reação muito simples. Existem dois reagentes que são utilizados e eles conseguem revelar esse óxido nítrico. Então, eu vou ter uma célula basal, eu vou ter uma célula que eu estimulei com LPS e outra célula que eu estimulei com LPS e tratei com o meu anti-inflamatório, né? Que eu imagino que seja anti-inflamatório. Então eu vou ver no gráfico o basal, o óxido nítrico lá embaixo, aquele com LPS, o óxido nítrico lá em cima, porque não teve, só foi ativado. E se a minha substância tiver potencialmente uma atividade anti-inflamatória, nesses pocinhos que eu tratei com a minha substância em diferentes concentrações, eu vou ter uma concentração-resposta, ou seja, quanto maior a quantidade da substância colocada,
menor vai ser o nível de óxido nítrico medido, mostrando que a substância conseguiu inibir a produção de óxido nítrico, entenderam? Nesse mesmo sobrenadante que eu medi o óxido nítrico, eu também posso medir esses outros mediadores, ó, TNF-alfa, interleucina 6, a interleucina 10, o interferon gama, dependendo do que eu tenho no laboratório. Existe, por exemplo, um kit da BD, que é feito por citometria de fluxo, que eu consigo medir diferentes citocinas no mesmo ensaio, né? Então eu compro esse kit e eu consigo dosar 7, 10, 15, 17 citocinas ao mesmo tempo. Não é barato esse kit, mas vale a pena se eu tiver acesso ao equipamento, certo? Então é uma forma muito eficaz de eu estar medindo esse efeito anti-inflamatório. Lembrando que, caso isso seja positivo, provavelmente no in vivo isso também vai se reproduzir num efeito anti-inflamatório, numa diminuição do edema, numa diminuição da dor, numa diminuição da hiperemia, certo? Então, é uma forma mais barata, digamos, de eu estar testando esse efeito anti-inflamatório do que estar utilizando um animal, tá bom? Aqui é um exemplo aí do efeito anti-inflamatório, que eu estava falando, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui é o controle, né? Aqui no último, nessa última, nesse último gráfico aqui onde está escrito TNF. Aqui ao invés de eu medir o óxido nítrico, eu medi o TNF, né? Então aqui no controle, a célula que foi estimulada, certo? Com LPS, ou TNF lá em cima, ó. E quando eu tratei com diferentes concentrações da minha substância, ó, você viu que aqui eu testei 0,5, 1, 5 e 10. Os efeitos não foram concentração dependente, mas ele foi um efeito significativo, uma vez que houve uma diminuição bem significativa do TNF com o tratamento nesse ensaio. Aqui, por exemplo, a gente está usando o THP1, que é um macrófago humano, né? Humano, não é um macrófago murino. Então, assim, existe essa diferença, tá, gente? As linhagens de origem humana, elas sempre são melhores do que as de origem murina. Porque, assim, às vezes existe uma resposta diferente, ok? Entre as diferentes linhagens. Então, se eu pretendo, por exemplo, testar uma droga para ser um medicamento, por exemplo, é lógico que eu ver uma resposta numa célula humana é bem melhor do que eu ver uma resposta numa célula murina, tá? Então, se eu puder escolher entre testar uma linhagem de origem humana e uma linhagem de origem murina, eu sempre vou preferir testar uma de origem humana, que é mais próximo do que seria um efeito in vivo, né? Do que seria um efeito já no modelo in vivo, tá certo? Aqui no caso a gente testou então um macrófago de origem humana, que é o THP1. É possível também, nesses ensaios in vitro, eu avaliar a expressão de proteínas inflamatórias, tá? Eu posso, por exemplo, ver a expressão de enzimas, ver a expressão de receptores, tudo que é citocinas, que tem origem proteica, pode ser avaliada a sua expressão no tecido ou na célula, né? Através de um ensaio chamado Western blot. Tá? Então, o Western blot ele é um ensaio que avalia a expressão da proteína. Eu não quero aqui passar todos os detalhes para vocês, porque é muito específico, tá bom? Mas eu só queria apresentar para vocês essa técnica que, a partir dela, é possível eu avaliar, então, a expressão da proteína. No caso daqueles ensaios que a gente estava falando antes, eu estou vendo a atividade daquela enzima ou daquela citocina, e aqui eu estou vendo a expressão. Normalmente eu faço isso na cultura de célula ou no tecido. Isso é feito através de uma técnica de eletroforese, onde eu faço uma migração através de eletroforese e eu vou ver bandas eletroforéticas, né? Nessas bandas eletroforéticas,
dependendo da intensidade da banda, eu consigo então quantificar a expressão de proteínas, tá? Aqui, ó, nesse gráfico a gente consegue ver aqui as bandas eletroforéticas. Acho que eu tenho um modelo aqui, um exemplo para vocês de como funciona essa técnica. É lógico que nessa técnica eu preciso de um primeiro anticorpo ante aquela proteína que eu quero, né? E um segundo anticorpo que normalmente vai identificar a reação, seja por colorimetria, quimiluminescência, fluorescência ou radioativo, né? Ou radioimonensaio, por exemplo. Hoje é muito mais usado a fluorescência ou a quimiluminescência, tá? A colorimetria ela é utilizada se aquela proteína ela tem grande quantidade, né? Quando eu tenho menos quantidade, normalmente eu vou optar ou por quimiluminescência ou por fluorescência. E aí eu consigo detectar essa proteína e quantificar, né, através da banda eletroforética. Então, o Western blot é uma técnica que eu uso para identificar a expressão da proteína, tá? Além disso, no ensaio in vitro também eu posso avaliar a expressão gênica, né? Eu escolho genes que seriam reguladores do processo inflamatório e eu posso ver a expressão desses genes. Eu não trouxe exemplo aqui na aula, mas normalmente esses genes que codificam essas proteínas podem ser testados, aí isso também serve para eu avaliar o mecanismo de ação anti-inflamatório. Então isso também é uma técnica hoje muito utilizada através de PCR em tempo real, onde eu consigo estabelecer a regulação desses genes pelo tratamento, né? Então às vezes aquele gene está hiperestimulado e às vezes ele está down regulado, ou seja, ele está diminuída a expressão, né? Então eu posso testar se aquela substância está hiperestimulando, expressando o gene ou diminuindo a expressão daquele gene, tá bom? Isso é bem possível e é bem desejável que a gente faça isso, principalmente se o meu modelo é só in vitro, né? Normalmente, se o meu modelo é só in vitro, eu devo testar o efeito citotóxico, eu devo testar o efeito de diferentes citocinas, né? De preferência, a expressão de proteína e a expressão gênica. Com isso, eu estou fechando de uma forma bem equilibrada, bem detalhada esse possível efeito anti-inflamatório. Mas o efeito anti-inflamatório mesmo eu só vou testar quando eu faço o teste em vivo, tá bom? Infelizmente a gente tem assim, hoje a gente tem várias diretrizes, né, para reduzir o uso de animais. E eu falo infelizmente não em função de eu ter as diretrizes, mas infelizmente ainda não temos possibilidade de não utilizar animais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acho que a gente tem que cada vez menos utilizar animais de laboratório, né? Uma vez que a gente sabe que esses testes eles acabam sendo muitas vezes muito cruéis, muito dolorosos para os animais, principalmente nessa área inflamatória, né? Mas para medicamentos ainda não temos testes com suficiência capacidade de avaliar esse efeito anti-inflamatório sem a gente utilizar animais. Então, por isso que eles são tão importantes, esses testes prévios, para que a gente não faça o uso de animais sem necessidade, tá bom? Mas assim, falando dos testes anti-inflamatórios em vivo, eu tenho basicamente dois grandes grupos, né? Os testes agudos e os testes crônicos, né? Nos testes agudos, eu vou avaliar aquelas fases iniciais da inflamação que a gente viu lá, né? A fase vascular, onde eu tenho exudação de substâncias vasodilatadoras. Eu vou avaliar aqueles sinais cardinais, né? A dor, o calor, o rubor, o edema, tá? E aí eu tenho também os modelos crônicos. Esses modelos crônicos eles são muito importantes porque eles estão mimetizando já uma doença humana. Então é muito importante que no avançar das pesquisas eu parta também para um ensaio
de aplicação, né? Onde eu vou avaliar, por exemplo, uma artrite, uma colite, uma esteatose, uma obesidade, a cicatrização, que já são fenômenos mais próximos de uma doença real, certo? Então, isso já são aquelas substâncias que passaram por essas diferentes etapas. Eu passei pelo in silico, passei pelo in vitro, passei pelo modelo agudo e agora eu vou testar no modelo crônico. Entenderam? Quando falo de teste em vivo, eu posso trabalhar com diferentes espécies, né? Normalmente as espécies de entrada e de partida são os roedores, né? O rato ou o camundongo, né? Existem diferenças assim muito grandes entre eles. Eu também não quero me estender muito porque eu não quero que essa aula fique muito longa, mas assim, o, o camundongo, ele seria o melhor animal, né, para alguns modelos. Porque ele tem muito mais anticorpos disponíveis no mercado. Então eu consigo, por exemplo, testar aquelas citocinas, né, por ELISA. Porque quando eu vou comprar o kit, eu tenho que dizer para qual espécie eu estou comprando. Se é uma espécie de rato, de camundongo ou de humano, ou de coelho, por exemplo, né? Então eu tenho que dizer qual é a espécie, porque senão elas não são, elas são específicas para cada espécie. Então o camundongo ele é menor, né? Um animalzinho menorzinho. Ele vai comer menos, então isso também é do ponto de vista de economia, né? De material. Ele é geralmente mais fácil de trabalhar e tem essa questão dos anticorpos, né? Em compensação, ele tem menos quantidade de sangue, então se eu precisar de mais, fazer mais testes e tal, é um pouco limitante essa questão da quantidade de sangue que eu posso tirar, né? Então, isso já seria um problema. O rato, por outro lado, ele é maior, né? Ele tem menos anticorpos, mas ele dá mais material, né? Para eu poder trabalhar, se eu consigo fazer várias coletas de sangue, então tem essas vantagens aí do uso do rato. Então eu tenho que escolher, na verdade, né, qual seria o melhor modelo para aquela doença, porque também nem todas as espécies respondem de forma idêntica àquele estímulo, né? Eu tenho que ver qual é o estímulo que eu vou dar e qual é a espécie que vai responder melhor. Então, o ideal é eu poder usar baseado, quando eu vou montar um protocolo, baseado na experiência prévia, né? Ver quem já fez, se ele usou uma espécie de rato ou de camundongo e também qual a linhagem do camundongo, porque o camundongo eu tenho várias linhagens, né? Eu tenho o Suíça, eu tenho o Balbicê, eu tenho o Black, C57, tenho linhagens que são nocaute para uma determinada enzima. Então, aí eu tenho que ver qual é aquela linhagem que eu tenho e se ela responde para aquele modelo. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com obesidade, que é a minha área, né? O Suíça e o Balbicê, eles não respondem à obesidade, entendeu? Eles não, eu posso dar toneladas de lipídio para ele que ele não engorda. Mas o C57 Black, que é o pretinho, ele já responde muito bem. Então eu tenho que ver exatamente qual é o modelo de doença que eu vou usar e qual é a espécie ou o subtipo, né, de animal mais adequado, a linhagem de animal mais adequada para aquele experimento, tá bom? Então tem que ter cuidado com essa parte. Aí a gente vai falar aqui de alguns modelos de inflamação aguda, né? Um dos mais clássicos modelos de inflamação aguda é o edema de pata induzido. Aí, por carragenina, que é um exemplo, mas eu posso usar o TPA, eu posso usar formol, eu posso usar vários agentes flogísticos, né? São substâncias capazes de induzir uma resposta inflamatória, né? Então ali vai acontecer, como é que é esse experimento? Eu pego a patinha do animal, né, e faço uma administração na própria pata do animal de uma quantidade determinada desse agente flogístico, né? E ali vai começar todos aqueles fenômenos iniciais da inflamação que a gente viu na aula passada, né? A dor, o rubor, o calor e o edema. O edema é que eu vou medir nesse experimento. Eu posso medir através de várias formas. Tem
Posso medir com o paquímetro, medindo mesmo o tamanho, a espessura da pata, ou eu posso medir com outro equipamento chamado plethysmômetro. Esse equipamento ele mede o volume da pata e eu vou avaliar no tempo, né? Então, no tempo 0, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos, 240 e vou avaliando para ver se aquela pata vai inchar e o quanto ela vai inchar. Eu pego um outro grupo de animais e eu administro previamente a substância que eu quero testar. E eu vou avaliar se aquela substância inibe esse processo de formação desse edema, né? É lógico que, dependendo desse efeito, se ele é um efeito mais imediato ou se ele é um efeito mais tardio, eu já consigo identificar também qual o tipo de resposta que aquele anti-inflamatório pode trazer, né? Então, esse é um método bem interessante porque ele avalia também o tipo de resposta que aquele composto, aquele material pode trazer. É interessante sempre quando a gente fala de teste em vivo, eu ter uma substância padrão, um inibidor padrão, normalmente é um medicamento que já está no mercado, e testar nos animais em pelo menos 3 doses diferentes, para eu ter uma relação dose-resposta. Então, isso é fundamental que eu tenha no teste em vivo. Aqui só mostrando para vocês como é que é feito, né, o processo de formação. Olha, ele está medindo aqui por paquímetro, mas eu falei também que pode ser feito por plethysmômetro, né, que é até melhor, porque eu meço o volume. E no final eu consigo então estabelecer a relação de inibição desse edema. Um outro teste que também pode ser utilizado, esses são testes de entrada, né? São os primeiros testes que a gente faz normalmente em vivo, quando a gente quer avaliar a atividade anti-inflamatória. No teste anterior que eu falei do edema de pata, eu tenho basicamente três vias de administração, né? A via oral, que é a mais comum, né? A via intraperitoneal, que é uma via que tem muita discussão, porque assim, é lógico, quando eu faço via intraperitoneal, eu tenho certeza que aquele agente, né, aquele anti-inflamatório, ele vai entrar na circulação, certo? Porque se eu administro por via oral, pode acontecer muita coisa, né? Pode não ser absorvido, pode ser metabolizado no metabolismo de primeira passagem, lá no fígado. E aí, ele não tendo a resposta, eu vou ter dúvida, mas será que ele não tem mesmo atividade? Ou é porque ele não foi absorvido, ou porque ele sofreu metabolização rápida e aí não chegou lá no local, né? Quando eu faço intraperitonealmente, eu tenho certeza que o agente vai chegar no local. Só que essa não é uma via que a gente usa normalmente medicamento, né? Ninguém administra nada via intraperitoneal em humano. Então, normalmente, muitos pesquisadores buscam essa via primeiro para eu poder ter certeza que ele tem o efeito e depois faz também pela via oral. E uma terceira via seria a via intravenosa, né, diretamente na veia. No caso do camundongo, isso é muito complexo, porque é muito difícil fazer essa administração intravenosa no camundongo, a não ser que seja por um catéter, né, mas aí complica também, porque eu tenho que fazer uma cirurgia para fazer essa administração. Mas beleza. Aqui, nesse outro modelo, que é o modelo de edema de orelha, eu já estou testando uma via tópica, né? Então ele é muito eficiente para eu testar uma via tópica. Aqui eu uso também um agente flogístico para causar um edema ou um inchaço na orelha do animal e eu posso previamente tratar essa orelha, passar um pouco da minha substância. Ela pode estar inclusive formulada na forma de um creme, por exemplo. Então eu passo o creme na orelha antes e depois eu administro o meu agente flogístico. Aqui ele está usando o TPA, que é uma substância que eu compro para fazer esse edema. Mas pode ser usado o óleo de Croton, aqui ó, tá vendo? O óleo de Croton, TPA, o ácido araquidônico e o próprio xilol também pode ser usado como agente flogístico. Então a orelha do animal vai entumecer por causa daqueles mesmos mecanismos que a gente já viu na aula passada, naquele grupo que não recebeu o tratamento. No grupo que recebeu o tratamento,
essa orelha ela fica menor caso o produto tenha atividade anti-inflamatória. Como é que eu faço para medir esse edema? Normalmente eu retiro um fragmento dessa orelha através de um potezinho de biópsia, que vai tirar fragmentos iguais, de tamanhos iguais, e eu faço a pesagem numa balança, certo? Aí aquele que está mais entumecido, ele vai pesar mais. O que não está menos entumecido vai pesar menos. E com isso eu faço uma checagem do efeito antiedematoso desse material. Aqui é para testar mais a via tópica, né? Se aquela minha substância é capaz de ter absorção na pele, tá bom? Eu também posso, nesse tecido, medir algumas enzimas, como por exemplo a mieloperoxidase, né? Eu posso medir, porque ela inclusive avalia se aquele elemento ele está ativando mastócitos, ativando neutrófilos, né, que são os produtores de mieloperoxidase. Eu posso medir a histamina e posso medir a mieloperoxidase nesse material, nesse tecido. Então, seria uma forma de eu estar avaliando também esse efeito. Tá? Aqui é só um exemplo de um experimento. Né, ó. Aqui é o volume da orelha sem tratamento no grupo controle, com os diferentes materiais, e aqui ele testou indometacina e dexametasona, que são os inibidores padrão, mostrando que quando testou, né, o anti-inflamatório padrão, houve uma diminuição desse edema, né? E nos testes, né, a substância também demonstrou um certo efeito, certo? Então é uma forma de eu estar avaliando. A principal aplicação desse modelo é exatamente para avaliar esse efeito tópico, né? O efeito de absorção tópica do material. Aqui é a atividade da mieloperoxidase, né, que eu já tinha comentado também. Ainda falando de ensaios agudos, um outro modelo que eu posso utilizar é a pleurisia, né? A indução da pleurisia, que é uma inflamação na pleura, né? No pulmão. Eu posso também usar essa mesma ideia também para avaliar o efeito da peritonite, né? Aí é só a diferença que eu vou administrar ou intrapulmonar ou intraperitônio, né? Intraperitoneal, que é até mais fácil. Nesse modelo, eu administro esse agente flogístico, de novo, pode ser carraginina, TPA, ácido araquidônico, tem várias possibilidades de substâncias que eu posso administrar que vai causar esse efeito inflamatório. Daí vai haver a migração de células inflamatórias para esses locais, ou para o peritônio ou para a pleura, né? E aí eu posso medir ou mensurar essas células inflamatórias. Normalmente depois eu faço uma lavagem dessa cavidade, retiro esse líquido, faço uma centrifugação, ponho isso numa câmara de Neubauer, eu posso contar essas células ou usar um contador de células para contar essas células. Né? Aqui um exemplo de um experimento que foi feito de pleurisia. Aqui, nesse primeiro gráfico, né, é o número de um animal basal que foi estimulado aqui por LPS, na segunda coluna. Aqui são o número total de células, né? Células totais, né? E quando eu tratei com a minha substância ou a dexametasona, que é o anti-inflamatório padrão, né? Eu vejo que há uma redução da contagem de células totais, da contagem de mononucleares e da contagem de neutrófilos, né? Que aí eu posso contar de forma diferenciada. Aqui nesse caso, ó, foi feito também um Western blot para algumas proteínas, né? A fosfo IK-beta alfa, KB-alfa, e a fosfo ERK12, que são duas vias. Vocês veem aqui, ó,
que na segunda coluna eu tenho um aumento da expressão da proteína, tá? Mostrando um efeito inflamatório. E quando eu tratei tanto com o NPA, que era a minha droga teste, quanto com a dexametasona, houve uma diminuição da expressão dessas proteínas, certo? Então eu fiz isso nas próprias células inflamatórias que foram extraídas do experimento, né? Peguei os neutrófilos e fiz um Western blot com esse lisado de células, certo? Então eu consigo ver até por qual mecanismo essa substância pode estar agindo, através da inibição, aqui no caso, dessas duas vias de ativação, ok? Aqui eu posso também testar inflamação na pele, né? Por exemplo, se o meu material é para uso tópico, eu posso criar um modelo de inflamação na pele. Aqui é um modelo de inflamação. Essa inflamação ela pode ser causada por substância, no caso aqui foi usado o TPA, que é um agente muito agressivo para a pele, mas eu posso usar isso por luz, por exemplo, luz UV, ultravioleta, aquecimento, temperatura, certo? Então eu posso averiguar depois nessa pele esses mediadores inflamatórios e ver se a substância protegeu daquele efeito inflamatório, tá? Isso normalmente é feito com uma biópsia, onde depois eu vou avaliar algumas características desse tecido, tá? Aqui é só uma foto que mostra, né, o efeito, né, aqui no caso de um extrato, sobre a inflamação na pele, né, uma inflamação causada pelo TPA. Aqui já é um outro modelo, onde eu uso a inflamação no modelo de luz UV, né? Então, se eu tiver uma lâmpada que emite radiação na região do UVB, por exemplo, eu posso testar isso no modelo em vivo, deixando o animal exposto, né? Com a pele exposta. A gente não vai entrar nos detalhes, porque a aula já está ficando longa, né? Mas, assim, vocês podem, depois, se tiverem curiosidade, pegar artigos sobre esses modelos e estudarem como é que eles são feitos. Aqui a gente já entra, já vai finalizar no modelo crônico, né? Então, assim, modelo crônico é aquilo que eu falei, tem vários modelos. O modelo de artrite, o modelo de colite, que é o modelo que eu vou explicar aqui, modelo de obesidade, né? Onde eu posso induzir a obesidade do animal por dieta. Aí são modelos mais longos. Só para vocês terem uma ideia, o modelo de obesidade, normalmente por dieta, são modelos que os animais ficam 6 meses em tratamento, né? 4 a 6 meses em tratamento. Então, normalmente eu levo aí pelo menos umas 10 semanas, 12 semanas para induzir a obesidade. Aí eu posso tratar durante esse processo, eu posso tratar depois que o animal está obeso, né? Então, aí que eu vou começar o tratamento. Normalmente esses modelos são modelos de 18 semanas, mais ou menos, né? Tem o modelo de diabetes também. Modelos de diabetes são vários, né? Então, tem modelo de diabetes induzido por dieta, inclusive, que é um melhor modelo, né? Aí modelo de diabetes induzido por... esqueci o nome agora da molécula, vamos lembrar... Gente, não vou lembrar, vou lembrar depois, tá bom? Mas assim, o modelo de diabetes, eu tenho o modelo de diabetes aloxano, né? O modelo de diabetes induzido por aloxano, que é um modelo que mimetiza normalmente diabético tipo 1 e a streptozotocina, que é uma outra substância que também induz diabetes. Na streptozotocina, eu consigo, de certa forma, fazer um diabetes mais brando, que ela poderia mimetizar o diabetes tipo 2. Mas não é o modelo ideal, né? O modelo ideal de diabetes tipo 2 é o modelo que é induzido mesmo por dieta, né? Como mais ou menos mimetiza o efeito humano, certo? Mas, e aí depois que o animal se torna diabético, eu começo a fazer o tratamento, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho do modelo de colite, né? Que é o modelo, eu tenho várias substâncias que podem induzir essa colite. Aqui todos são agentes que induzem, né? Inclusive tem um modelo aqui do animal nocaute para IL-10, né? Que é o modelo que também é facilmente indutível para colite.
e aí eu vou poder depois testar essas substâncias no modelo. Aqui o modelo de cicatrização, né? Normalmente eu faço uma fissura na pele e eu trato o animal ou por via oral ou por via tópica e avalio no decorrer dos dias, né? Onde eu vou ver uma aceleração, um aceleramento, né? Desse processo de cicatrização. Tá? Isso pode ser tudo registrado através de fotos e tal, e depois ser feito uma análise histológica desse material. Tá? Então, um modelo bastante também utilizado. O modelo de esteatose, inclusive uma das alunas aqui da turma faz, né, a gente trabalha, eu posso ter modelos in vitro, onde eu avalio, por exemplo, a captação de lipídios pelas células. Normalmente a gente trabalha com hepatomas, né, ou hepatócitos. E eu posso também fazer o processo de indução in vivo, né, onde eu faço normalmente por dieta também, né, eu induzo a gordura hepática nesse animal e trato previamente também com a minha substância para ver ou a inibição da formação ou a regressão dessa esteatose, né, de grau 3 para grau 2, de grau 2 para grau 1, etc. Tá bom? Então isso também pode ser um modelo estudado in vivo, né? O modelo de esteatose. Bem, era essa aula que eu tinha. A gente não esgota o assunto, lógico, de testes anti-inflamatórios, né? Mas é só para vocês terem uma noção de como fazer. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, é buscar em artigos especializados. Hoje existe infinidades, dezenas, centenas de modelos capazes de avaliar o efeito anti-inflamatório. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado.